Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo na escola bíblica sobre ministério de misericórdia. Então, peço que os irmãos abram no Evangelho de Lucas. Nosso texto base é o texto da parábola do bom samaritano, Lucas 10, o verso 25 ao 37. Eu gosto sempre de lê-los, né, ao início das aulas, porque nos ajuda a entender também o contexto pelo qual o autor aqui do livro base, né, da nossa escola bíblica, tem usado para tratar desse tema, que é o ministério de misericórdia. Para os irmãos, né, recomendo aqui a leitura do Tim Keller. Ele usa, como eu falei, né, essa parábola do bom samaritano como uma referência para nos ajudar na compreensão, né, desse chamado a nós como cristãos para o ministério de misericórdia. Conversando com o Tatal, ele está lendo também, e ele é um livro muito edificante e ao mesmo tempo nos confronta, né, com esse chamado à misericórdia. Tem muito a ver com o que nós estamos aprendendo nos sermões aqui, inclusive no que o pastor Fábio tem tratado. Jesus está abordando isso ali no seu ministério, né, como ouvimos na mensagem hoje, na mensagem anterior também. Lucas 10, do 25 ao 37. Jesus diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as tuas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Muito bom. Essa parábola, Jesus está ali conversando, né, com um mestre da lei, explicando exatamente sobre esse conceito do ministério de misericórdia. Nós falamos nas aulas anteriores que, por ministério de misericórdia, nós estamos nos referenciando aqui ao que Jesus apresenta na vida do samaritano. Aquilo que ele fez por esse homem, né, que estava quase morto à beira do caminho. Então, nós fizemos uma introdução na primeira aula. Na segunda aula, a aula passada, a ideia foi de percorrer sobre o chamado à misericórdia. Então, a gente passou pelos textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né, que nos evidenciavam que nós, como cristãos, somos chamados a exercer o ministério de misericórdia. Isso começa lá no Éden, né, quando Deus já, a partir do que o homem cai, ele peca, Deus já provê a ele roupas, provê uma série de outras coisas, e depois a gente vai viu na vida de Jó, outros profetas também no Novo Testamento, na igreja primitiva, exercendo o ministério de misericórdia como um chamado cristão. E aí a segunda parte da aula, a ideia era que a gente falasse sobre o caráter da misericórdia. Isso aqui o tempo ficou curto e a gente não conseguiu finalizar. Então a minha sugestão, né, eu refleti sobre isso, entendo que hoje é importante que a gente retome sobre o caráter da misericórdia. Então eu vou retornar um pouquinho, vou voltar do início, né, desse tópico, para que ajude a gente a reforçar o conteúdo que a gente já viu na aula passada e também pegar a parte final que nós não conseguimos falar em virtude do tempo que estava se esgotando. Então, sobre esse tema, nesse aspecto do caráter da misericórdia,
O autor aqui ele faz uma síntese falando assim, que o ministério de misericórdia significa suprir, por meio de atos concretos, as necessidades que as pessoas sentem. Misericórdia significa suprir, por meio de atos concretos, as necessidades que as pessoas sentem. Como agente do reino, a igreja busca levar a cura fundamental dos efeitos do pecado em todas as áreas da vida, entre elas as áreas psicológica, social, econômica e física. Essa é a síntese que o autor faz aqui desse capítulo que nós vamos estudar hoje. Como nós vimos, agora acabando de ler o texto, o bom samaritano supriu várias necessidades do homem ali. Quais foram essas necessidades que ele supriu? Exatamente. O que ele fez? Praticamente, de forma prática. Ele cuidou, ele passou ali o óleo, né, o azeite nas feridas, o que mais? O que o samaritano fez? Ele cuidou da hospedagem, o que mais? Ele estava caído na onde? Na beira de uma estrada, ele precisava ser levado para algum lugar para receber atendimento. Ele pegou o seu próprio animal, ou seja, o seu carro, o seu meio de transporte, colocou um homem ferido, ensanguentado lá e fez o quê? Levou ele para uma hospedaria, para que ele pudesse receber os tratamentos. Tendo em vista que esse homem estava quase morto, será que os tratamentos foram baratos? O que ele fez? Ele deixou 2 denários e falou, cuida dele, quando eu voltar eu vou fazer o quê? Eu vou pagar o restante. Ou seja, ele cuidou num aspecto amplo desse homem que estava à beira da estrada ali. Além disso, ele ofereceu amizade. Lembra o que aconteceu lá? A gente viu na parábola, o samaritano, ele estava à beira da estrada, passaram 2 religiosos ali, certo? Um sacerdote e um levita. O que eles fizeram? Eles se desviaram, exatamente, eles não atenderam. E era um chamado ministerial desses homens. O sacerdócio em Israel e também os levitas tinham a responsabilidade de cuidar dos necessitados. Isso era prescrito na lei. E eles não fizeram isso, não aplicaram isso na sua vida prática. Contudo, o samaritano, que Jesus se refere aqui nessa parábola, ele chega próximo. Ele entende, ele conversa provavelmente com aquele homem, né? Ele tenta de algum modo ajudá-lo. Então ele cuida de aspectos amplos da vida desse homem que estava quase morto. Ou seja, o alcance da sua misericórdia ele foi amplo. Não foi somente em um aspecto, ele abrangeu vários aspectos da vida. As necessidades físicas, as necessidades financeiras, a necessidade emocional daquela vítima de um problema social. Aquele homem estava naquela condição, Jesus conta, porque ele havia sido vítima de um crime. Ele foi roubado, levaram todas as suas coisas e ele estava ali à beira da morte. E esse entendimento nos ajuda a definir de um modo mais concreto o que compreende, né? Qual é o caráter, qual é o que delineia esse ministério de misericórdia. E como o autor aqui já falou, né, na sua síntese do capítulo, misericórdia é satisfazer as necessidades que as pessoas sentem por meio de atos concretos. Entendendo agora, seguindo, né, o que são essas necessidades que as pessoas sentem? Um dos puritanos no passado afirmou que a graça se aplica à questão do mérito humano, mas a misericórdia se aplica à questão da aflição humana. Teólogos definiram a misericórdia de Deus como um aspecto da sua natureza que o leva a amenizar o sofrimento e a aflição. Misericórdia é o impulso que nos torna sensíveis aos sofrimentos e carências das pessoas e nos leva ao desejo de aliviá-los. E aqui nós entendemos que carências e sofrimentos que as pessoas têm são as suas necessidades. Tudo aquilo que gera dor, gera um tipo de carência são necessidades humanas. Necessidades são dependências. Todo ser humano foi criado como um ser dependente. Nós não somos autossuficientes. Somente em Deus nós somos suficientes. O autor aqui fala um ponto importante, que é mesmo o homem, antes da queda, ele dependia de Deus para ser suficiente. A questão é que antes da queda, todas as suas necessidades eram supridas de forma contínua e plenamente por Deus.
Contudo, depois da queda, o homem se afasta de Deus e aí então essas necessidades que o homem tinha não são mais supridas. Separados de Deus, estamos sob maldição e as nossas dependências não supridas resultam em vazio, em frustração e em dor em todas as áreas da nossa vida. E para entender a natureza dessas necessidades, a gente precisa analisar de perto a queda do homem. Foi lá que iniciou-se a raiz de todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Foi quando o homem desobedeceu a Deus e se afasta dele. Nós vemos que lá em Gênesis 3, do 7 ao 19, quando o homem peca, desobedece a Deus, há uma descrição de 4 consequências do pecado do homem. E o autor chama aqui essas consequências de alienações. 4 aspectos da vida humana que foram desvirtuados em virtude da queda do homem. E aí nós entendemos essa alienação no seguinte aspecto: alienação como um desvirtuamento resultante do uso de um objeto para um propósito diferente daquele pelo qual ele foi criado. E aqui um exemplo. Eu consigo usar uma serra para martelar? Se eu fizer isso, o que vai acontecer com a serra? Vai estragar. Eu consigo usar um martelo para serrar? Por quê? Qual foi o propósito da criação do martelo? Qual foi o propósito da criação da serra? Qual foi o propósito da criação do homem? Se ele foi criado para isso, quando ele desvirtua esse propósito, ele não glorifica a Deus, problemas vão acontecer. Dores, sofrimentos. Então, o autor fala que quando o homem se desvirtuou do seu propósito pelo qual ele foi criado, que era servir a Deus, glorificar a Deus, se alegrar em Deus plenamente para toda a eternidade, ele então sofre alienações, porque ele não mais está vivendo para o propósito pelo qual ele foi criado. Isso gera dor, sofrimento e tudo mais. E aí, essas alienações, lembra que eu sugeri, se você tiver o seu caderno aí, o seu bloco de anotações, eu recomendo que você replique essa imagem que para mim foi muito explicativa. O autor ele usa uma figura como um alvo, como esse aqui, ó. Tá vendo? Ele explica essas 4 alienações desse modo. O círculo ao centro é a alienação teológica. Esse tal, o círculo inicial, ele é a mais profunda, é a nossa separação de Deus. O próximo círculo, que é concêntrico com esse primeiro, é a nossa alienação psicológica, ou seja, a separação do nosso eu verdadeiro. O terceiro ciclo é a nossa alienação social, ou seja, a nossa incapacidade de conviver com os outros. E por fim, o círculo mais externo ali é a nossa alienação física, que se refere ao nosso conflito com a desordem e a degradação da natureza. Então a ideia é de passar rapidamente por esses 4 aspectos da nossa alienação. Nós falamos disso na última aula, mas eu acho importante retomar. Falando sobre a nossa alienação teológica, significa que o homem, quando pecou, se afastou de Deus. É muito claro a evidência bíblica que um Deus santo pode conviver com pecadores? Não. A Bíblia nos ensina claramente, tanto no Antigo Testamento como no Novo, que pecadores não podem conviver com um Deus santo. Aqui tem o autor cita Êxodo em 2 passagens em que é muito claro isso. Ou seja, o homem, em seu pecado, não pode mais estar na presença de Deus. O homem que antes usufruía de intimidade, antes da queda, como o homem e Deus interagiam? O que acontecia no jardim do Éden? Eles caminhavam, andavam pelo jardim juntos, nós vemos isso lá. E o que acontece depois da queda? O que o homem faz? Ele se esconde da presença de Deus. Ele passou a ter medo. O autor usa um tema aqui que é legal, é que o jardim Adão, que deveria proteger o jardim para Deus, tinha agora que usar o jardim para se proteger de Deus. E aqui tem início a grande reviravolta. E ele mostra justamente isso. Adão, que estava lá, né, Deus colocou ele para habitar em perfeita harmonia com tudo que estava ali, com o próprio Deus, pelo pecado. Ele agora sente medo, ele entende ali o seu distanciamento e sente pavor da presença de Deus que antes era amistosa a ele. Essa é uma da alienação teológica.
E ele explica essa alienação usando a figura do sistema solar, se os irmãos lembram. Como funciona o sistema solar? O Sol e os planetas fazem o quê? Eles orbitam no centro do quê? Do Sol, certo? Todos os planetas orbitam ali. E por que nenhum dos planetas se choca? Porque todos estão orbitando no mesmo centro, que é o Sol. E ele usa aqui que a figura de que o centro é a glória de Deus. Enquanto o homem estava vivendo para a glória de Deus, ele orbitava em perfeita harmonia, vivendo assim. Quando o homem tirou a glória de Deus do centro da sua vida e passou a querer a glória para si mesmo, o que acontece? Conflito certo. Não vai mais existir harmonia, vai ter choque, vai ter destruição, porque agora o homem não orbita mais no centro pelo qual ele foi criado. E qual é a única forma de nós sermos reconciliados com Deus, dito que o homem pecador não pode habitar com Deus Santo? O arrependimento e a fé em Cristo Jesus. Cristo é o único meio que nos reconcilia, que corrige essa alienação teológica. Paulo, ele fala assim, pois Deus que disse, das trevas brilhará a luz, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, o homem só pode sanar, corrigir essa alienação teológica, na verdade, pela própria obra de Deus, por meio de Cristo Jesus. Mas, infelizmente, a humanidade caída sofre por essa alienação, pelo seu afastamento de Deus. A segunda alienação pela qual nós vivemos hoje, em detrimento do pecado, é a alienação em relação a nós mesmos. Além de ter um conflito, um choque com Deus, nós nos afastamos de nós mesmos. O homem respondeu lá em Gênesis 3:10, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Quando Deus criou o homem, ele tinha uma consciência sobre si mesmo que era harmoniosa. Mas agora, depois dessa queda, depois que ele desobedece a Deus, isso não é mais dessa forma. Onde havia paz, o que começou a acontecer? O que o homem notou? Ele teve vergonha. Ele antes habitava sem vestimenta. E isso era normal, isso não trazia nenhum tipo de constrangimento, de vergonha. Mas agora, pelo pecado, ele começa a ter uma consciência atormentada. Ele percebe que ele estava nu. Junto com em fruto desse processo, o homem passa a vivenciar sentimentos como infelicidade, culpa, perda de identidade, medo, depressão, ansiedade, diversos vícios, problemas sexuais. Tudo isso como resultado da perda da nossa comunhão com Deus. Isso acontece porque todos os seres humanos receberam um coração naturalmente criado para adorar. Nós somos feitos para servir a Deus com todas as dimensões do nosso ser. Há em nós a semente da religião. Todos nós somos criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus. E quando nós não vivemos de acordo com esse propósito, há uma alienação em nós mesmos. Esses sentimentos começam a habitar em nosso cotidiano. O pecado leva todas as pessoas a rejeitar a Deus como única fonte de significado. E as pessoas começam a procurar significado da vida em outras coisas. E essas coisas nós chamamos de ídolos. Ídolos não são só estátuas. Existem ídolos que estão no nosso coração. Isso é fruto da nossa alienação conosco mesmo. Nós nos afastamos de Deus e começamos a tentar achar significado ou realização em coisas que não a Deus. Isso é perigoso. A Bíblia chama esse desejo do homem de encontrar satisfação em outras coisas como desejos da carne. Paulo fala em Romanos 1:25 que substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Ele também fala em Colossenses 3:5, portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. Irmãos, nenhum ídolo pode preencher o vazio de nosso coração. Toda idolatria é uma fonte profunda de engano.
Nenhum homem vai conseguir encontrar plena satisfação ou suficiência num ídolo, em algo que não seja Deus. Isso gera, logo, uma alienação conosco mesmo. Dor, sofrimento, ansiedade, depressão e tudo mais. Pode até haver uma falsa sensação de realização ou de suficiência. Quando um homem, por exemplo, ele pratica um vício, ele usa drogas, ele acessa pornografia, entre outras coisas. Ele sente, às vezes, um sentimento de satisfação momentânea, mas que nunca vai ser completo ou suficiente, porque o homem só vai estar completamente satisfeito em Deus. Ele não encontra satisfação verdadeira em outro local. Ou seja, o homem que não procura satisfazer-se plenamente em Deus, nunca será plenamente satisfeito. Sempre vai viver com esses dramas da humanidade caída. Somente em Cristo nós escapamos dessa inevitável desintegração psicológica. Isso conclui esse segundo aspecto de alienação que o homem teve em relação ao pecado. O terceiro aspecto, que é o terceiro círculo ali, concêntrico, é a nossa alienação em relação às pessoas. Ou seja, em virtude do pecado, além do homem se distanciar de Deus, entrar em conflito consigo mesmo, o que acontece? O homem tem dificuldade de se relacionar. Isso é fruto do pecado. O autor ele faz uma analogia aqui que logo depois da queda, o que acontece? O primeiro bate-boca matrimonial. Adão e Eva já discutem ali, um acusando o outro. Eu fiz isso por conta dela. Isso acontece ali logo no início, em Gênesis. Agora, tanto o homem como a mulher estavam agindo de modo egocêntrico. E as suas paixões estavam guerreando entre si. Lembra? Quando a gente tira o nosso eixo de rotação de glorificar a Deus, o que acontece? Choque. O autor usa uma figura aqui que é interessante. Imagine uma frota de navios navegando em bloco. Se os navios ficarem sempre colidindo, o que vai acontecer com os navios? Eles vão afundar, eles vão ser destruídos. Mas é possível os navios não colidirem se os lemes estiverem descontrolados? Ou seja, essas alienações, a alienação do homem consigo mesmo, ela naturalmente provoca colisões do homem com o seu próximo. Ou seja, se eu tenho ansiedade, depressão, se eu não encontro suficiência apenas em Deus, é natural, é lógico que eu vou entrar em rota de colisão com o meu próximo. Foi o que aconteceu entre Adão e Eva. Eles ali entraram num conflito conjugal. Em virtude disso, logo a gente vê Caim e Abel, enfim. Quando o homem tira o seu foco de glorificar a Deus, ele vai colidir com o seu próximo. E isso é uma alienação social. Ou seja, todos os nossos problemas sociais brotam do pecado. O bom samaritano foi vítima de um problema social. Qual? Criminalidade. Jesus conta ali na parábola que ele foi assaltado. Levaram suas coisas, deixaram-no quase morto. Isso é fruto do quê? Pecado. Nós vemos também nas questões, por exemplo, políticas. A direita culpa que todos os problemas da humanidade têm relação com a desintegração da família, com o crime, a imoralidade sexual, o egoísmo e a falta de disciplina. A esquerda, por exemplo, culpa os problemas na injustiça, na ganância, no racismo, no imperialismo, nas guerras, na opressão. Os dois lados têm as suas razões. Contudo, e a gente pode ter aí uma lista infindável de outros problemas sociais: solidão, conflitos interpessoais, conflitos conjugais, problemas familiares, pobreza, luta de classes. Esses constantes confrontos de ordem política. Mas tudo isso, no fundo, a causa raiz de todos esses males é o pecado. O pecado gera essa alienação social, que é o nosso terceiro círculo ali, causado, oriundo da queda da humanidade. E o último círculo concêntrico ali, que é o círculo mais externo, é a nossa alienação com relação à natureza. É a nossa alienação relacionada aos aspectos físicos. Deus anuncia a Adão e Eva que eles se
distanciaram da natureza. Antes a natureza era amigável com Adão e Eva. Ela estava sob o domínio deles. E o mundo, naturalmente, eles poderiam ali obter, né, os seus alimentos, a proteção, de modo constante, contínuo. Mas o fruto da queda tornou a natureza hostil à humanidade. Aquilo que era amigável, agora é totalmente hostil. A natureza foi maldita por tua causa. Com sofrimento comerás delas. É o que Deus fala lá em Gênesis 3, 17 e 19. E ele fala que nós somos pó, e para onde nós vamos retornar? Para o pó. Nós vemos isso hoje em dia. A gente pode até usar produto químico, conservantes, refrigeração, para esconder um problema. Mas no final, tudo vai se deteriorar. Tudo se deteriora. A natureza, por completo, está sujeita à deterioração e à desintegração. As flores que são muito lindas hoje, o que acontece amanhã? Elas murcham e morrem. Desastres naturais, fome, doenças, deficiências mentais e físicas, envelhecimento e morte são consequências do pecado. São alienações físicas que o homem vivencia em virtude do seu pecado. O mundo, com toda a sua beleza, não passa de um vago reflexo do que seria sem o pecado. Um teólogo, John Bradford, ele fala assim: se aos teus inimigos que não te amam, como é o caso da maior parte do mundo, se a eles tu deste fartura de riquezas aqui, mal podemos imaginar o que guardaste contigo para os teus amigos. Ele fazendo essa reflexão de, olha, mesmo um mundo caído, um mundo em que nós vivenciamos a alienação física, vivenciamos doenças, morte, fome, dificuldade, né, para conquistar o nosso sustento, moradia. Mesmo assim, há maravilhas aqui. Imagine então o que Deus preparou para aqueles que habitarão com Ele na eternidade. Essa é a reflexão desse teólogo. E um outro aspecto é que, além da natureza estar se degenerando, ela não está mais sujeita a nós, como estava antes da queda. O autor aqui ele faz uma ênfase no aspecto de que o cerne da maldição que Deus faz a respeito dessa alienação física é que ao pó nós retornaremos. Somente à custa de grande esforço o ser humano aprende a sobreviver no mundo físico. Nós temos que trabalhar duro, nós temos que nos dedicar para conquistar o nosso sustento, para suprir as nossas necessidades mais básicas. Mas embora todos nós lutemos, ao fim de tudo, o que acontece com todos nós? Ao pó nós retornaremos. Todos. Lutaremos contra a natureza, né, contra os aspectos físicos a vida inteira, mas terminaremos os nossos dias a 7 palmos embaixo dela. É o que o autor fala aqui como uma reflexão. Então o homem, em virtude do pecado, vai viver isso, essa alienação física. Vai lutar, vai passar por doenças, por dificuldades, por fome, por frio, uma série de coisas que nós estamos sujeitos em virtude do pecado, mas no final nós não temos mais o domínio sobre a natureza, porque todos, né, como fruto do pecado, fomos ali condenados a essa morte da carne. Então, quando isso tudo será resolvido e por quem? Nosso distanciamento de Deus, o nosso distanciamento, nossa alienação conosco mesmo, né? Depressão, ansiedade, medo, a nossa dificuldade de nos relacionarmos com os outros pelo egoísmo, pelo orgulho, as nossas dificuldades materiais. Quando isso tudo vai ser de fato resolvido e por quem? Essa é uma pergunta. Jesus, exatamente. E Jesus já veio. Em Cristo, a ordem natural será totalmente restaurada. O Salmo 96 diz o seguinte: alegrem-se os céus e regozijem-se a terra, ruja o mar e tudo que nele existe, exulte o campo e tudo que nele há, em todas as árvores do bosque cantarão de júbilo na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com fidelidade. O salmista aqui, ele regozija de alegria nesse aspecto da vinda do Salvador. Paulo também fala sobre isso.
Ele está falando aqui que nós podemos ter esperança porque na vinda do nosso Rei, do Senhor Jesus, todas as coisas que antes estavam condenadas à destruição, à degeneração completa, agora têm esperança de liberdade e de glória como filhos de Deus. Paulo fala aqui uma reflexão que o autor faz: ele transformará o mais fraco e imundo de nós em uma criatura maravilhosa, radiante e imortal, que pulsa com tal energia e felicidade e sabedoria e amor que jamais conseguiríamos imaginar. Nós seremos um espelho brilhante e imaculado que reflete de volta para Deus com perfeição, embora, claro, em menor escala, seu próprio poder, alegria e bondade sem fim. Essa é a esperança, essas são as promessas relacionadas aos filhos de Deus e à vinda do Salvador para o nosso mundo, né? para nos dar a salvação. Mas nós não seremos os únicos a sermos glorificados. O reinado de cura de Cristo será estendido, a tudo que existe na vida e na natureza. A bem-aventurança do reino, ela é radical e ela é abrangente. Todas as separações causadas pelo pecado serão curadas. O que nós vemos de promessas na Bíblia a respeito da volta do Senhor Jesus Cristo e do estabelecimento do seu reino é que a alienação teológica, a alienação psicológica, a nossa alienação social, a nossa alienação física, elas serão totalmente restauradas em Cristo. Tem um autor de hinos bíblicos, ele criou ali o hino 26 do cantor cristão, que chama Rei Excelso. Ele faz uma referência ao Salmo 96, dizendo assim, é aquele que fala: cantai que o Salvador chegou, acolha a terra ao Rei, leais nações a ele só, contentes vos rendei, ó sim, contentes vos rendei. Os irmãos devem lembrar desse hino, é um hino que é cantado geralmente na época de Natal. Na terceira estrofe desse hino ele fala assim: pecados, dores, morte, já vencidos deles são. A paz Jesus concederá em régia profusão, ou seja, em abundância de um rei, em régia profusão, em régia profusão. O autor aqui está falando em linguagem vibrante que o reino de Cristo é a completa reversão de toda a maldição de Deus sobre o pecado, aquelas maldições que foram pronunciadas em Gênesis 3. Em Cristo, todas essas dores, essas aflições, esses sofrimentos que o homem foi sujeito em virtude do pecado serão extirpados. O reino de Deus é um instrumento de renovação do mundo inteiro e da vida em todas as dimensões. Cristo, por meio do seu reino, vai restaurar a nossa comunhão com Deus, o nosso entendimento, né? Vai eliminar a nossa alienação conosco mesmo, a nossa alienação com os outros e a nossa alienação com o mundo físico. Do trono de Jesus Cristo fluem vida nova e poderes tais que nenhuma doença, nenhuma deterioração, nenhuma pobreza, nem a desonra, nem a dor conseguem resistir. O poder de Cristo é maior do que todas essas coisas. Mas então, se o ministério do reino é restaurar todas as consequências do pecado em todas as áreas da vida, a igreja deve usar os seus recursos para ministrar em cada uma dessas áreas ou círculos. Essa é a conclusão que o autor chega aqui, olhando para as evidências bíblicas. O reino de Deus é a completa restauração de todas essas alienações. Então a igreja deve usar os seus recursos como forma de trabalhar praticamente para que isso aconteça. Nós não devemos somente evangelizar. Nós devemos ser um corpo que oferece serviço completo. Isso fica claro por meio de uma rápida consideração do relacionamento da igreja com o reino de Deus. Vamos fazer uma breve resumo do que nós aprendemos até agora sobre o reino. Primeiro, Deus criou o mundo para estar debaixo do seu governo e autoridade. Todas as coisas que Deus criou foram feitas para serem governadas por Ele. E elas somente cumprem o seu papel quando estão sob o domínio de Deus. Lembra? Qual o propósito principal do homem?
glorificar a Deus. E o homem só cumpre o seu propósito plenamente quando ele faz isso, assim como toda a criação. Segundo aspecto, o pecado desvirtuou o governo de Deus. E o universo caiu vítima de ruína e morte em todas as dimensões. Na dimensão pessoal, na dimensão psicológica, social e física. Porque não mais vive para a glória de Deus. Em terceiro lugar, Cristo veio para trazer de volta o reino de Deus à terra. O reino é o poder do rei. O reino de Deus, então, é a renovação do mundo inteiro por meio de forças sobrenaturais. Quando as coisas são devolvidas ao governo e autoridade de Cristo, elas se tornam novamente saudáveis, belas e livres. Deu para entender? Deus criou todas as coisas perfeitas, todas as coisas foram criadas para glorificar a Deus. O homem desobedeceu a Deus e não mais glorifica a Ele por meio de sua vida. Isso acarretou em maldições em todas essas perspectivas da vida humana. Cristo veio para restaurar tudo isso. O reino de Deus é a restauração completa de todas essas situações, alienações pela qual o homem está sujeito em virtude da queda. Mas a Bíblia fala também que o reino de Deus veio em duas etapas. Ele se estabelecerá total e completamente quando? Na segunda vinda de Cristo. Porém, o pastor Fábio nos falou hoje, o que aconteceu? O que Jesus estava fazendo aqui nessa mensagem que ele estava pregando? Dando início ao seu reino aqui na terra. Em Lucas 17, interrogado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus viria, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, está aqui ou está ali. Jesus fala assim, pois o reino de Deus está entre vós. Ou seja, o reino já foi inaugurado. E como nós entramos no reino de Deus? Por meio de arrependimento e fé. O novo nascimento. Nós somos cidadãos do reino de Deus por meio desses aspectos. Quando o Espírito Santo habita em nós como um selo. Jesus respondeu lá em João 3,5: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Paulo fala em Romanos, porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria do Espírito Santo. O reino de Deus, portanto, irmãos, é poder régio de Deus que cura toda a maldição do pecado. É poder que satisfaz as necessidades psicológicas nossas, as nossas necessidades sociais, as nossas necessidades físicas como povo de Deus. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus leva as bênçãos reais do Senhor aonde havia maldição. Isso é o reino de Deus. Um teólogo chamado Francis Schaeffer, ele explica que como o reino está presente em parte, embora não totalmente, nós devemos esperar cura substancial, mas não cura completa em todas as áreas da vida. Onde Deus governa por meio de sua palavra e do Espírito, os efeitos do pecado são curados. Essa é a abrangência de nós que somos cidadãos do reino de Deus. A cura é sempre parcial, porque o reino só veio parcialmente, mas ela é substancial, porque o reino já está presente. Mas então, que relação há entre a igreja, a primeira igreja batista de Montemor e o reino de Deus? E essas verdades a respeito do reino de Deus. Se o reino de Deus veio para trabalhar em todas essas maldições, em eliminar essas alienações teológicas, sociais, psicológicas e físicas, que relação há entre nós, membros dessa igreja, e o reino de Deus? A igreja é como uma planta piloto do reino de Deus, em primeiro lugar. Ela não é simplesmente o ajuntamento de indivíduos perdoados, não é só isso. O apóstolo Pedro chama a igreja de nação santa. Ou seja,
a igreja, nós aqui em Montemor, precisamos ser uma sociedade, uma comunidade diferente do mundo, que vive com princípios, com valores diametralmente opostos ao que há na sociedade ao nosso redor. A igreja, nós aqui precisamos ser uma nova sociedade que mostra ao mundo como é a dinâmica da família, da ética no trabalho, dos relacionamentos e de tudo mais na vida por uma ótica relacionada ao reino de Cristo. Deus deseja, por meio da sua igreja, ou seja, por meio de nós, restaurar, curar todos os efeitos do pecado, sejam eles psicológicos, sociais ou físicos, por meio de nós aqui, por meio da sua igreja. A sua igreja é um piloto do seu reino aqui na terra. A igreja também é como um agente do reino de Deus aqui no mundo. Ela não deve simplesmente exemplificar a cura trazida pelo governo de Deus, mas ela deve levar essa cura ao mundo. Pedro continua lá em 1 Pedro 2,9, ele fala assim: mas vós sois sacerdócio real, nação santa, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Os cristãos vão pelo mundo como testemunhas do reino de Deus. Anunciar o reino de Deus é mais do que ganhar almas para Cristo. Envolve também trabalhar para a cura de pessoas, para a cura de famílias, para restaurar relacionamentos e nações. Implica em realizar obras de misericórdia e buscar a justiça. Significa edificar vidas, relacionamentos, instituições e comunidades de acordo com a autoridade de Deus. E assim promover a bem-aventurança do reino. Deu para compreender essa correlação entre nós e o reino de Deus? O reino de Deus é a restauração completa de todos esses aspectos, ou seja, nós, como igreja, temos a missão, o dever de agir de forma prática para restaurar todos os aspectos, não só a nossa alienação teológica. Pregar o evangelho é importante? Óbvio que sim. Mas o homem sofreu não só no aspecto teológico, ele foi impactado em todas essas esferas da sua vida, como nós vimos. E a igreja pode e deve atuar em cada uma dessas áreas. Como nós falamos, a igreja deve ser um agente do reino de Deus aqui nesse mundo. Isso significa que as necessidades situadas nos círculos externos, lembram? Quais são as necessidades mais externas, né, no círculo que o autor nos explica aqui? As físicas e as sociais. São as necessidades que estão ali na área de borda. Elas devem ser uma preocupação tanto de nós como cristãos individuais, mas também como uma igreja. Ou seja, isso deve estar na nossa lista de prioridades de forma coletiva. À medida que nós nos movemos em direção aos círculos externos dessa figura que eu expliquei, que o autor nos ensina, é perceptível que as necessidades são mais visíveis. Para entender que o homem precisa de uma comunhão profunda com Deus, é algo simples? É algo visível? Muitas vezes não. Para o homem entender a sua alienação teológica, às vezes não é tão claro. Mas agora, você ver uma pessoa caída à beira do caminho, ferida, sem nada, quase morta, isso é muito nítido. Isso é muito claro. Isso é fácil de compreender. Qualquer um pode reconhecer em si mesmos e nos outros a necessidade de alimento, a necessidade de roupas, a necessidade de um tratamento médico ou até mesmo a necessidade de amizade. É muito fácil para nós percebermos isso, porque isso é físico. Está nas alienações ali externas. Nós vemos então que as necessidades situadas nos círculos externos são aquelas que as pessoas percebem ou sentem. Deu para entender? Quanto mais externo no círculo, mais fácil de
perceber ou sentir aquilo. E é importantíssimo entender que essas necessidades que as pessoas sentem são uma porta para as necessidades fundamentais. Tem um teólogo aqui que ele faz uma reflexão muito bacana a respeito disso. Ele diz assim: o processo de interação comunicacional, baseado nas necessidades que as pessoas sentem, geralmente resulta em dois processos contínuos. O primeiro deles é esse. Algumas dessas necessidades são resolvidas, ou seja, as necessidades externas. O primeiro aspecto da comunicação é esse. A pessoa está passando fome, o que você faz? É um prato de comida. A pessoa está passando frio, ela precisa de roupas. A pessoa ela está à beira do suicídio, você oferece amizade, oferece aconselhamento. E depois que você trata dessas questões externas, geralmente o que acontece, vem à tona as necessidades mais profundas. Que a princípio não foram alvo da interação por não serem percebidas ou porque o receptor não estava aberto em relação a elas. Deu para entender? Geralmente o processo de comunicação começa pelas necessidades nas áreas externas, porque elas são perceptíveis, e à medida que elas são resolvidas, geralmente há a oportunidade de compreender as necessidades mais profundas que estão nos círculos internos. As nossas alienações teológicas e alienações pessoais. Né? Então isso é um processo natural na questão do ministério de misericórdia. O autor também falando aqui, ele diz assim: os que não são cristãos não necessariamente se comovem ao ver cristãos suprindo as necessidades teológicas psicológicas das pessoas. Eles não conseguem entender a atitude porque eles mesmos não sentem a necessidade. Por exemplo, um não cristão, ele não entende, poxa, por que ele está falando que ela precisa de Jesus? Talvez ele tenha dificuldade porque ele mesmo não sente essa necessidade naquele momento. Mas ele consegue entender muito bem se ele ver as necessidades físicas dessa mesma pessoa sendo atendidas. Porque ele também sente essas necessidades. Quando não cristãos veem cristãos alimentando um faminto, confortando quem sofre, ajudando financeiramente e fisicamente os mais fracos, as pessoas que não são cristãs testemunham o nosso servir. E por meio de testemunhar isso, os seus corações podem ser tocados para Cristo. Não se trata de uma simples teoria moderna da comunicação. Esse é o modelo da própria encarnação. Na Bíblia nós vemos que as pessoas não conseguiam suportar Deus falando diretamente com elas. Isso está lá em Êxodo 20, do 18 ao 21. Deus fez o quê? Deus adaptou o seu modo de se comunicar às necessidades e à capacidade dos ouvintes, sem contudo, comprometê-lo. A glória de Deus, que era inacessível a Moisés, é agora comunicada a nós por meio do Deus homem, Jesus Cristo, que se tornou um de nós. Uma outra característica dessas necessidades que estão ali nos círculos externos é que elas são satisfeitas mais por obras do que por palavras. Pensa, quais são as nossas necessidades dos círculos mais externos? As físicas. Se você vê uma pessoa com fome, você fala, Deus te abençoe. Isso resolve essa necessidade? Porque essa necessidade ela é suprida de que modo? De modo prático. Contudo, se você sabe que essa pessoa também precisa se arrepender e crer, e essa necessidade, para que ela saiba disso, você precisa fazer o quê? Falar. Então existem os dois ministérios nesse aspecto, o ministério por palavras e o ministério por obras. Os círculos mais externos demandam essa característica, né, que é a questões das obras, mas os círculos mais internos, que são as nossas alienações teológica e pessoal, elas demandam sim palavras. Mas o ministério de obras está muito relacionado a essas necessidades que estão evidentes, que as pessoas sentem nos círculos externos. As necessidades situadas nesses círculos
precisam mais do ministério da palavra, enquanto as necessidades situadas nos círculos periféricos precisam do ministério de obras, como está lá em Tiago 2,17 e 1 João 3,18. Um estudo dos dons espirituais no Novo Testamento, ele nos mostra que os dons estão divididos em duas categorias básicas. Os dons da palavra, que são exercidos especialmente por meio da habilidade verbal, como ensinar, por exemplo, e os dons de obras, desempenhados principalmente por meio do serviço ativo. Jesus era poderoso tanto em palavras como em obras. E da mesma forma, o ministério de misericórdia da igreja, o ministério da igreja, ele tem essas duas frentes, o ministério da palavra e o ministério das obras. A palavra-chave no Novo Testamento para o ministério de obras é diaconia, que geralmente é traduzido na Bíblia como servir. No livro de Atos, a tarefa de prover as necessidades diárias das viúvas da igreja primitiva também é chamada de diaconia. Algo interessante é que quando Jesus está ensinando sobre esse aspecto de servir, como algo que é uma característica vital dos cristãos, ele está totalmente indo contra a cultura da época. Platão, um filósofo da antiguidade, ele falava assim: como alguém pode ser feliz enquanto tem que servir a outra pessoa? Ou seja, servir alguém era algo terrível, era algo que a pessoa era infeliz se ela tivesse que fazer isso. Jesus, ele faz uma declaração surpreendente, dizendo que a grandeza cristã é o oposto desse conceito do mundo. Ele fala que ele mesmo estava entre nós como quem serve, como um diácono. Um diáconos. Alguém que ajudava a servir e limpar as mesas. Esse é o modelo cristão de grandeza e o modelo da obra de Cristo. Cristo veio para servir e não para ser servido. Ele veio prestar o serviço mais humilde e básico. O autor aqui faz uma crítica a muitos de nós, que por vezes nos apegamos aos ministérios que nos dão o holofote, como o da palavra, e nos esquecemos do ministério de obras, porque ele é simples e servil. Mas isso não é o que Jesus ensina, ele explica que nós todos devemos servir por meio também do ministério de misericórdia. Ele usa aqui uma expressão, né? Nós consideramos servir o trabalho de lavar penicos em nome de Jesus? Se nós considerarmos, então pensamos como o mundo e não como cidadãos do reino de Deus. Ele finaliza com um texto de 1 João 3, 17 e 18, falando que quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ações e em verdade. João está afirmando aqui com ousadia que amar só de palavra não é amar de verdade. O pastor Fábio deu alguns exemplos aqui na mensagem. Amar significa oferecer ao semelhante o que ele necessita. Às vezes nós precisamos de palavras para fazer isso, mas muitas vezes nós precisamos de ações. Nós não podemos limitar o nosso amor a apenas necessidades localizadas nos círculos internos. Nós devemos estender o nosso amor aos círculos externos, ou seja, às necessidades que as pessoas sentem. Negligenciar essas necessidades não significa amar pela metade, significa não amar de jeito nenhum. Ele fecha então essa interpretação a respeito do caráter da misericórdia. Amém, irmãos? Eu abro agora se algum irmão tiver algum comentário, alguma dúvida a respeito desse aspecto sobre o caráter da misericórdia. Aí eu conheço Jesus, Salvador tudo. Mas não fui curada totalmente. Eu posso exercer essa misericórdia, eu posso exercer, ajudar as pessoas, mesmo eu tendo problema. Sim. O que ele fala ali da cura não ser, estou me referenciando à parte que ele fala que a cura é substancial, mas não completa.
É no sentido que, por exemplo, nós não vamos deixar, como nós temos em Jesus, nós vamos morrer ainda assim, fisicamente. Contudo, há a esperança de uma vida eterna. Então, o que o autor está explicando aqui é que mesmo como cidadãos do reino, arrependidos, crendo em Jesus como único Salvador, isso não significa que nós estaremos imunes a essas alienações. Ou seja, nós vamos ter doenças, nós vamos muitas vezes ter dificuldade com relações físicas, como fome, uma dificuldade para um local para habitar e tudo mais. Só que, como cidadãos do reino, e ele diz que Jesus, o próprio Deus, né, por meio da sua igreja, vai cuidar dessas questões. Então, no aspecto, por exemplo, entre nós, se há alguém com dificuldades, nós como igreja precisamos cuidar desses aspectos. Não apenas dos que estão nos círculos internos, como obviamente a questão teológica ou questões psicológicas, mas também dos aspectos externos, como a necessidade de alimento ou muitas vezes algum irmão pode ter sofrido um problema social como um crime, e nós estarmos ali como igreja para ajudar. Então não há impedimentos. Porque tem algumas pessoas que falam que usam frases assim, porque se você tem Cristo, você vai ser liberto da ansiedade, vai ser liberto do problema psicológico e nega isso. Sim. Não, E parece que a gente que não nega, a gente é mais fraco, entendeu? sim. Não, eu compreendi. Não, mas isso não é nesse entendimento. O senhor está correto. Na Bíblia há diversos personagens bíblicos que passaram por essas situações. Por exemplo, Jonas é um profeta de Deus. Ele foi para Nínive, ele não queria ir para lá, ele pregou, o povo se arrependeu e ele fala assim: eu preferia morrer. Ele estava em depressão profunda naquele momento. Elias, exatamente, tem vários casos, né, na Bíblia que acontecem, e nem por isso não significa que aquelas pessoas não eram servos fiéis de Deus, é que em dado momento da sua vida eles foram acometidos por essas alienações que causavam ansiedade, depressão ou outros problemas, né, que eles tinham, mas isso não nos impede, obviamente, de cumprir com esse ministério de misericórdia. É óbvio, e todos nós, né, eles, no passado, nós hoje precisamos da misericórdia de Deus também. O próximo capítulo fala justamente sobre isso. Por que nós exercemos misericórdia? Porque nós mesmos somos miseráveis. Todos. Nenhum de nós havia em nós algo bom para que Deus fosse misericordioso conosco. Então, esse é um dos princípios basilares para exercermos misericórdia. Tá bom? Então, obrigado pelo question, pastor. O Senhor nos liberta é do pecado. Não quer dizer que sejamos libertos em verdades físicas. Alguns são, outros não. Isso não fala não. Mas a enfermidade dá conta. O Senhor agradou morrer e me enfermar. Pelas suas pisaduras ou pelas suas feridas, nós somos sarados, mas sarados da condição do pecado, das consequências do pecado. Né? Então, assim, nós estamos sujeitos ainda às consequências da queda lá do Éden. A morte ainda existe, por exemplo. Né? A morte é o último inimigo a ser vencido. Ele existe. Um negócio muito interessante, né? Conhece Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, né? Ele tinha uma depressão tão profunda no final de sua vida que ele, a cada 2, 3 meses, ele ficava 1 mês fora para conseguir se recuperar. Ele morreu com a depressão, né? E ele foi alguém muito usado por Deus, né? Elias, bíblicos, né? Elias, ele chegou a um ponto que, por causa de Jezabel, ele estava em depressão. Depois de tudo aquilo que ele viu lá. Então, assim, a enfermidade física, ou psicológica, ou mental, ela é decorrente da nossa condição caída. Não quer dizer que o Senhor vai nos curar aqui, né? Mas, quando Ele cura lá aquelas pessoas lá, Ele está demonstrando para os filhos do reino, né, o que vem a seguir. Né, no seguinte, que assim, a enfermidade vai passar, que é decorrente do pecado. Ela vai passar. Né, em algum momento vai passar. Então é isso. Porque a gente tinha vergonha de contar, né? Ou passar por isso e a pessoa que conhece a gente fala, mas você estava tão bem, você sorriu, você
Não, mas Jesus nos fala, neste mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, venci o mundo. Não quer dizer que você não vai chorar aqui, não quer dizer que... Tanto é que naquele dia ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Quer dizer, não pararemos de chorar aqui. Eventualmente choraremos, eventualmente sofreremos, eventualmente teremos dor, eventualmente... Então, é assim. Obrigado, Su. Mais algum irmão? Muito bom, irmãos. Depois eu vou mandar no grupo as páginas, quem tiver interesse de ler sobre isso, ajuda também na compreensão aí desse tópico sobre o caráter da misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse ensino de hoje, agradecemos ao Senhor por compreendermos a respeito do caráter da misericórdia. Obrigado, Deus, por nos dar entendimento de que todas as coisas foram criadas de modo bom e perfeito, tudo para glorificar a Ti. Contudo, o homem, Deus, pecou, desvirtuou esse propósito, querendo a glória para si mesmo. Isso ocasionou, Pai, diversos males, diversas maldições sobre nossas vidas, pelo nosso pecado. Mas o Senhor foi misericordioso, nos enviou a Cristo, que estabeleceu, Pai, o Seu reino já neste nosso mundo, e por meio dessa obra do Senhor, por meio de Cristo, nós temos a certeza, a esperança de vida eterna, e como igreja já, como evidências e agentes do reino de Deus aqui na terra, nós podemos, ó Pai, por meio do Espírito Santo, trabalhar nessas necessidades na vida de nossos irmãos, necessidades teológicas, psicológicas, sociais e físicas. Muito obrigado a Deus por isso, obrigado por esse bom entendimento oriundo da Sua palavra, por essa graça sobre nós que é imerecida pelo nosso pecado, por nossa miserabilidade, mas pela Sua graça abundante nós temos essa grande esperança e essa alegria, Pai, de sermos cidadãos do reino de Deus. Muito obrigado, no nome de Cristo que nós oramos. Amém.